Meus queridos, bom dia. Vamos iniciar mais um semestre. Eu espero que todos vocês estejam bem e que, em nome de Jesus, tudo isso logo passe e a gente possa estar juntos novamente. Vamos iniciar aí os nossos trabalhos, né? Hoje nós vamos falar sobre a questão da avaliação e também sobre métodos avaliativos, né? Sobre isso que fala a aula de vocês de hoje. A profissional que vai trabalhar com vocês é excelente, a professora, né? Então, quando essa situação se normalizar no AVA, voltem para assistir a aula de vocês. Muito interessante, falando a respeito de avaliação. Para início de debate, para início de conversa, eu quero que vocês abram os microfones de vocês, quem quiser falar, e me digam, dentro da concepção de vocês, dentro do conhecimento de vocês, o que seria a avaliação? Como seria uma maneira justa de se avaliar os alunos de vocês? Se o que a gente utiliza hoje como forma de avaliação para vocês é satisfatório, ou se seria mais interessante uma outra forma de avaliar. Para começar o nosso debate, eu quero ouvir um pouco de vocês, o entendimento que vocês têm referente à questão da avaliação. Tão tímidos, é? Pronto. Com relação à avaliação, eu acredito que quando se diz avaliação, independente da... Espera aí, deixa eu concentrar. E com relação à avaliação, independente de qualquer série, o professor deve ter consciência que existem vários tipos de avaliações que devem ser trabalhadas e não se restringindo, como poderia dizer, a avaliação tradicional, que é aquela que visa apenas classificar o aluno por meio de nota. E a avaliação não é só isso, é algo muito mais amplo que deve ser visto pelo lado crítico, pelo lado do professor. Muito bem, Daniel. Nós vamos ter a oportunidade de falar bastante referente a essa observação que você faz, onde a gente vai entrar no debate com relação à avaliação de maneira tradicional, né? A avaliação extremamente tradicionalista, que era o que nós tínhamos anteriormente. Eu creio que talvez até alguns de vocês devam ainda ter pego esse modelo de avaliação tradicionalista na época em que vocês eram alunos, né? Onde a única forma em que o aluno era avaliado era justamente através da prova escrita, né? Que é essa avaliação que você se refere, né? Só se avaliava o rendimento e o potencial daquele aluno, única e exclusivamente a partir do resultado que esse aluno desenvolvia na prova escrita. E todo o contexto que antecipava esse trabalho não era levado em consideração, né? Existe também outro ponto muito forte nessa questão da avaliação tradicionalista, que é justamente quando o professor se coloca acima dos seus alunos, né, como conhecedor e detentor do poder e de todo conhecimento, e o aluno simplesmente, de maneira passiva, recebendo esses conhecimentos, sem que ele tenha a oportunidade de expressar a sua opinião, sem que ele tenha oportunidade de questionar e de interagir com esse conhecimento que está sendo passado pelo professor, né? Então, na época onde predominava o tradicionalismo, o professor ele era colocado acima dos seus alunos. Não é à toa que até na formatação da própria escola, né, o professor ele tinha como um pedestalzinho, né? Ele ficava numa parte mais alta da sala em relação aos seus alunos, né? Isso também é uma questão hierárquica de poder, né? Para mostrar que você está acima dos alunos, e eles não tinham essa liberdade de comunicação que se trabalha hoje, onde o aluno pode fazer
determinados questionamentos onde a gente dialoga. Então, o professor ele saiu dessa posição de detentor do poder para uma posição de mediador do conhecimento. Então, a primeira coisa que a gente precisa trabalhar é essa conscientização no professor. Você não é mais o responsável por tudo. Você está ali junto com seus alunos, aprendendo e evoluindo. Outra coisa também que mudou muito, que dá uma disparidade muito grande quando a gente fala nessa questão avaliativa, é que anteriormente, quando o tradicionalismo predominava, o mau resultado ou as notas baixas eram de responsabilidade do aluno. Então, se o aluno não conseguiu tirar uma boa nota, o problema era dele e a culpa era dele, nunca era do professor, né? Então, se ele tirou uma nota baixa, é porque ele não estudou, é porque ele não se dedicou. A culpa sempre se voltava para o aluno, independente da quantidade de alunos que não conseguissem êxito. Vou dar um exemplo. Se eu tenho uma turma de 30 alunos e aí eu tenho 28, 25 alunos que não conseguem ir bem na avaliação. Mesmo com um índice tão alto, né? Mesmo assim, a responsabilidade sobrecaía sobre esses alunos. E isso está errado. Porque se eu tenho uma turma de 30 alunos, 25 não conseguem aprender, o problema não é deles, né? Então, a gente precisa prestar atenção. Então, hoje em dia, se observa com uma ótica diferente. Então, a avaliação hoje é vista como uma forma de medir a aprendizagem dos alunos, de você poder ter um material concreto, né? Porque você vai ter aí uma prova escrita, você vai ter um documento que comprova em que nível cognitivo seus alunos estão, né? Outra questão ela também serve como a avaliação do trabalho do professor. Por quê? Porque se eu tenho uma turma de 30 alunos e eu consigo fazer com que 25 aprendam, né? Então significa que eu estou desenvolvendo um bom trabalho. Eu preciso ver o que é que está acontecendo com esses 5 que não conseguiram aprender e tentar fazer com que eles aprendam. Mas se a grande maioria está conseguindo aprender, significa que eu estou no caminho correto. Então, hoje em dia, a avaliação é vista dessa maneira, como forma de medir o conhecimento dos alunos, mas também como forma de medir o trabalho do professor, né? Se ele faz essa avaliação e 25 alunos não conseguem fazer, então ele precisa rever a sua prática pedagógica, ele precisa buscar ajuda nos outros órgãos, né, da escola, equipe de supervisão, equipe de direção. Gente, eu estou precisando de ajuda, está acontecendo alguma coisa, eu não estou conseguindo chegar até os meus alunos, não estou conseguindo me comunicar como deveria, porque meus alunos não estão conseguindo aprender o que eu estou ensinando, né? Então, assim, hoje a gente vê a avaliação com uma formatação totalmente diferente do que se via anteriormente. Então, na aula de hoje, vocês vão ouvir falar bastante nessa diferenciação de avaliação, né? Então, a avaliação tradicionalista, tecnicista, né? Todas essas avaliações, eu acho que a gente tem uns 5 ou 6 modelos avaliativos, tá? Que vocês vão ter a oportunidade de conhecer. Um conselho que eu dou a vocês que agora a gente está sem livro físico, né? Que vocês, no caderno de vocês ou em algum lugar, façam essas observações, diferenciando essas avaliações, né? Se ela é uma avaliação tradicionalista, quais são os aspectos que ela tem? Se ela é uma avaliação tecnicista, quais são os aspectos que ela tem? Porque você vai ouvir falar muito sobre esses formatos de avaliação, e tem alguns aspectos que são muito parecidos. Então, é interessante que você separe bem direitinho essas avaliações para que você possa diferenciá-las a partir do momento que você identifica ou ouve falar sobre elas. Então, você já diz, não, peraí, nesse formato está sendo falado a respeito de avaliação tradicionalista, está sendo falado de uma avaliação classificatória, tá? Que são avaliações muito pertinentes que a gente tem e trabalha até hoje, né? Que são essas avaliações classificatórias. A gente gira muito
nessa formatação de avaliação, como o Daniel falou ali, que a gente precisa não só avaliar o nosso aluno naquele momento da prova escrita, mas em toda a evolução que ele desenvolve ao longo desse ano letivo, né, ao longo da semana de trabalho que foi desenvolvida. Um aluno que tem muita dificuldade de comunicação, mas que a partir dos trabalhos que vão sendo desenvolvidos pelo professor, ele consegue já ter uma desenvoltura melhor de falar, de se apresentar. Então, tudo isso precisa ser reconhecido, né? Tudo isso precisa ser reconhecido, você precisa observar que seu aluno está evoluindo, que seu aluno está aprendendo, tá? Então, você precisa ver todos esses aspectos. E aí a gente esbarra numa questão, beleza, então dentro da escola, eu enquanto professor, trabalho a avaliação de todas as maneiras que se pede. Só que aí quando o aluno chega num vestibular, que tipo de avaliação é trabalhada no vestibular? Alguém sabe me dizer? É uma avaliação formativa? É uma avaliação classificatória? É uma avaliação tradicionalista? Que tipo de avaliação vocês acham que é trabalhada no vestibular, por exemplo? Porque aí esse trabalho seria para um vestibular, seria para um concurso, né? A formatação de avaliação seria a mesma. Que avaliação é essa que é trabalhada nesses momentos específicos? Eu acredito que, com relação ao vestibular, tem mais essa ênfase mais pela avaliação classificatória, de classificar o aluno que chega com a maior pontuação. Por exemplo, temos o Enem. No Enem, o aluno, quando está no ensino médio, é aquela batalha para conseguir uma vaga na universidade. E que foi, por exemplo, muitas pessoas daqui, que é bolsista, né, para conseguir uma bolsa, mas também não só essa avaliação classificatória. Eu acredito no vestibular também tem essa avaliação formativa, que visa formar esses cidadãos para o mercado de trabalho e para o futuro em si dessas pessoas. Muito bem. Dentro da própria Unopar, a gente trabalha muito com essa avaliação formativa, ou seja, a gente trabalha habilidades que vocês vão precisar para serem inseridos e permanecerem no mercado de trabalho, né? Mas aí, no caso, realmente, a gente quer falar Eu queria falar, assim, uma de... dúvida que eu tenho em relação ao esse método de avaliação. Porque, como o Daniel falou, o Enem é bem classificatório. Só que o método que eles avaliam as respostas que você dá no Enem tipo assim, você não pode só acertar só as difíceis e errar as fáceis. Porque aí, se você também só acertar as perguntas difíceis e errar as fáceis, as de lógica, bem na cara, você também não tem uma nota boa se você só errar as que são bem comuns, ou no caso, se você acertar só as que são incomuns. Então, o método de avaliação no Enem, pelo menos quando eu fiz, era um método que tinha, assim, ter lógica, você tinha que acertar as coisas mais com lógica. Aí eu não sei que método é esse especificamente. Olha, esse método tem um nome, é um tri alguma coisa, eu posso procurar para vocês. Eu sei explicar o que ele é, eu esqueci do nome, que é um nome meio complicado. Por quê? Porque ele trabalha basicamente com a questão do desenvolvimento cognitivo, e tem muita lógica. Não só a questão da avaliação do Enem, como também as avaliações externas que vêm de fora para avaliar o rendimento dos nossos alunos. Quando a gente se refere à questão de SAEP, quando a gente se refere à questão de SAEB, essas avaliações que vêm de fora para avaliar o desenvolvimento dos nossos alunos, ela trabalha nessa mesma formatação de avaliação, que visa e prioriza a questão do desenvolvimento cognitivo como um todo, da evolução do aluno. Por quê? Porque nós temos várias questões que são colocadas com níveis bem diferentes. Né? Então, tem perguntas muito simples, tem perguntas de nível médio e tem perguntas bem complexas. Então, o que é que ele vai avaliar? Se o aluno ele tiver com o nível cognitivo correto, de acordo com a sua idade e a sua evolução, ele vai acertar
todas as fáceis que forem colocadas ali. Ele pode errar alguma das médias, mas ele com certeza vai conseguir acertar a grande maioria. E ele pode errar algumas, ou então ele errar o maior número de atividades difíceis. Isso prova que essa criança ela está numa crescente correta. Então, o nível fácil ela desenvolve muito bem. No nível médio, ela pode se perder em algumas e ela vai demonstrar uma maior dificuldade naquelas avaliações que são mais difíceis, né, que requer dele um pouco mais de atenção. Então, isso significa que ele seguiu uma linha correta. Então, a avaliação vai ser medida e a nota dele vai ser medida por essa sequência de desempenho. Aí, quando o aluno, por acaso, se não foi realmente ele que fez aquela avaliação, a gente sempre sabe que tem aquele aluno mais esperto, ou até o aluno que chuta mesmo, né? Então, se esse aluno chuta, o que é que vai acontecer? Ele vai errar alguma das fáceis, ele pode acertar uma super difícil, né? E errar uma fácil. E na grande maioria das vezes, as avaliações, elas têm relação, ou seja, a avaliação de nível médio vai ter relação com a fácil, consequentemente com a difícil. Ou seja, é como se nós estivéssemos trabalhando o mesmo assunto com 3 níveis diferentes, tá? Para vocês entenderem mais ou menos. É o mesmo assunto, só que com 3 formatações diferentes. Aí o que é que vai acontecer? Como é que um aluno conseguiu acertar uma atividade difícil sobre números naturais, vamos dizer assim, e errou uma fácil também sobre números naturais. Então, quando isso acontece, de imediato ele sabe que aquele aluno não fez a atividade, ele simplesmente chutou. Porque se ele tivesse realmente realizado a atividade difícil sobre números naturais, ele teria conseguido fazer a atividade fácil sobre números naturais. Então, por isso que muitas vezes você vai encontrar alunos que acertaram a mesma quantidade de questões, eu acertei 10, você acertou 10, mas a nossa nota é bem diferente. Por quê? Porque não é avaliado a quantidade de questões que você acerta em si, e sim a sua sequência lógica de acertos, entendeu? Então, ele trabalha nesse tripé. A palavra refere-se a tripé, que é justamente esses 3 níveis cognitivos que eles avaliam, né? É a sua evolução, é o seu acerto sequenciado naquele determinado conteúdo, né? Então, justamente ele tira esses alunos que chutam, esses alunos que não conseguem fazer, porque aí você avalia, poxa vida, como é que é feita uma avaliação gigantesca para todo o Brasil, né? E como é que ele consegue avaliar o meu aluno aqui na cidade de Santa Cruz, juntamente com os alunos lá de Recife, na capital? Como é que ele consegue fazer uma avaliação que seja abrangente para todo mundo? É dessa forma, é você pegar e organizar os níveis de conhecimento de um mesmo assunto em formatações diferentes, e aí você vai avaliar o que o aluno conseguiu acertar, né? Quais foram essas questões. Por exemplo, se o aluno acerta grande maioria ou quase todas as atividades fáceis e erra as médias e as difíceis, significa que realmente ele fez aquela atividade, porém, ele ainda está no nível cognitivo inicial. Ele não conseguiu evoluir para fazer as médias e as difíceis, né? Mas ele está no início, mas realmente foi ele que fez, entendeu? É essa oscilação que eles não acham correta, justamente através dessa oscilação que eles identificam, não, esse menino não fez a avaliação, ele simplesmente marcou um X, ele não desenvolveu realmente essa atividade. Tá? É dessa forma que eles identificam, que eles pegam aí essas questões. E aí, quando a gente fala de Enem, de concurso, né, como foi citado aí, são avaliações extremamente classificatórias e tradicionalistas, né? Elas trabalham conteúdos específicos, como eu disse a vocês, com níveis de conhecimento diferenciado, né? E esse nível de conhecimento diferenciado, ele vai servir para separar o joio do trigo, né? Para separar esses alunos em categorias, né? A categoria que conseguiu desenvolver todo o nível cognitivo, ele conseguiu chegar lá no ápice, foram os alunos que conseguiram tirar as melhores notas, são os alunos que podem escolher quais as faculdades que eles querem, de acordo com a pontuação que eles tiveram, né?
os alunos de nível médio e os alunos de nível baixo, né? Então, são avaliações que seguem essa mesma linha de raciocínio e são avaliações classificatórias, né? É necessário se classificar, se pontuar, para que o aluno possa adquirir o seu objetivo, que no caso, no Enem, é entrar na faculdade, no concurso, que é entrar para um serviço público. Então, a gente circula sobre muitas avaliações, né? Tecnicistas, tradicionalistas, classificatórias, né? Mas cada assunto ou cada situação se adapta a um tipo de avaliação, né? Então, quando eu me refiro a um Enem, que basicamente, dentro do meu consentimento, eu acho uma avaliação muito desumana, acho um absurdo, não pelo nível da avaliação, que também é bem pesado, mas pela quantidade. Eu acho muito exagerada a quantidade de questões das avaliações do Enem. Então, você fazer 180 questões, você fazer 90 questões, eu acho muita coisa. Né? Eu acredito que não precisa de tantas questões para você conseguir ver realmente se o aluno tem competência ou não para entrar num curso, se é isso que eles querem medir. Eu acho ela muito grande, né? Muito extensa, acaba deixando o aluno. Fora que tem toda uma pressão em volta do Enem, né? Tem toda essa questão, além de ser uma prova muito grande, muito extensa, tem toda uma carga emocional em volta do Enem, né? Então você passa um ano inteiro estudando, se dedicando, com todo mundo pressionando você para você dar resultado em 2 dias. Né? Então, muitas vezes, o próprio cognitivo do aluno ele não funciona por conta da pressão. Né? Então, assim, outra questão que também vai ser bem falada é essa pressão que se coloca nesse nome prova, avaliação. Né? Então, a avaliação ela precisa, para que realmente ela meça o meu conhecimento numa prova escrita, eu preciso estar tranquila, eu preciso estar relaxada para que eu possa realmente colocar no papel tudo aquilo que o professor me ensinou. E muitas vezes, muitos alunos têm um medo muito grande dessa avaliação. Aí você me diz, mas por que esse medo é desenvolvido? Pelo social. Quantas e quantas crianças não são pressionadas em casa para tirar boas notas? Porque se ele tirar uma nota baixa, ele vai apanhar quando ele chegar em casa e a mãe dele souber a nota que ele tirou. Muitas vezes o professor, ele pressiona muito seus alunos, às vezes ele critica muitos alunos que não conseguiram tirar um bom resultado, mas essa crítica é feita na frente dos outros alunos, então isso gera um constrangimento, você já fica envergonhado. Então, assim, existe muita pressão no resultado daquela avaliação. Então, às vezes, o aluno ele já chega, quando ele é dia de prova, ou quando ele sabe que precisa fazer uma prova, esse aluno já vai totalmente desestruturado. Né? Então, eu já tive alunos no Ensino Fundamental 2 que faziam as minhas atividades, que participavam das minhas aulas, que tinham todo um desenvolvimento show de bola. E no dia da avaliação, esse menino não me rendia, porque ele suava, ele ficava nervoso, ele se angustiava e ele não conseguia fazer. Por quê? Porque ele ficava extremamente pressionado com a avaliação, a prova, né? Ao ponto de eu precisar chamar essa mãe e pedir a ela que desse calmante a ele na semana de avaliação. Digo, olha, compre um calmante natural, à base de maracujá, que não vai fazer mal para o seu filho, mas ele precisa se acalmar. Então, ele fica numa pressão psicológica muito grande, ele sabe do conteúdo, mas ele não consegue passar esse conteúdo para o papel porque ele está extremamente nervoso, porque é um dia de fazer prova. Então, a gente fala também sobre essa pressão que envolve esse contexto, né? Toda essa pressão, ela atrapalha muito o rendimento desses alunos, ok? Alguém mais quer fazer alguma contribuição? Eu quero começar a corrigir a aula atividade. Conseguiu entender, Letícia, agora essa diferença de como é feito essa observação
desse tipo de avaliação, o que é que eles realmente olham, né? O que é que eles observam aí quando estão avaliando esses alunos nesse tipo de avaliação externa. Todos vocês conseguem ver o slide? Pessoal? Eu estou conseguindo ver. Tá conseguindo ver? Beleza, meu bem. Então, vamos lá. Oi? Entendendo a avaliação como uma prática dialética entre o professor e o aluno, podemos voltar nossa reflexão às ponderações de Heide ao afirmar que a avaliação ajuda o aluno a progredir na aprendizagem e o professor a aperfeiçoar a sua prática pedagógica. Então, veja só, aqui, segundo Heide, ele está falando que a avaliação, segundo o entendimento dele, a avaliação seria como uma prática dialética, ou seja, um diálogo entre o conhecimento do aluno e uma reflexão do profissional da educação, né? Então, ele avalia a avaliação como forma de medir o que o aluno está conseguindo aprender, o que o aluno está conseguindo desenvolver, mas ele também serve como um feedback para esse professor analisar se realmente o trabalho que ele vem desenvolvendo está surtindo o efeito que ele esperaria. Caso não, né, ele deve fazer aí uma reflexão sobre o que está acontecendo, por que ele não está conseguindo se comunicar com seus alunos. Né? Então, segundo Hans, essa avaliação que trabalha essa comunicação entre aprendizagem e prática pedagógica, como ela se chama? Eu poderia classificar esse tipo de avaliação como uma avaliação tradicionalista. Será que seria uma avaliação classificatória? Será que seria uma avaliação formativa, tecnicista ou contraditórias? Essas são as várias avaliações que a gente vai ver ao longo da aula de hoje. E o que é que vocês me dizem? Que tipo de avaliação é essa? Como se chama essa avaliação que mede o conhecimento do aluno e a prática do professor?
E aí, alguém? Ô, Amanda, Oi. eu não tô conseguindo ver o slide, não. Alguém mais? Deixa eu ver se eu consigo voltar ele, tá? Professora, eu Aqui só também tô vendo. aparece a Eu também não estou conseguindo ver, não. Pronto. Vocês têm que me avisar. Só aparece a tela do computador, mas o slide não. Oi? Beleza. Vamos lá. Vocês conseguem ver o PowerPoint agora? Agora eu vejo. Sim. Agora dá para ver. Se ele sair, me avisem, tá? Porque aqui para mim ele fica normal, aí eu não sei se está chegando até vocês ou não. E aí, voltando. Na nossa primeira questão, como se chama essa avaliação que serve para medir o conhecimento dos alunos e também para avaliar a prática pedagógica do professor? Seria uma tradicionalista, classificatória, formativa, tecnicista ou contraditória? Formativa. Né? Essa é a formatação. Agora também a opção já está marcada. Né? Olha para isso. Ô, professora, Oi. mas com relação a essa avaliação formativa também poderia ser a avaliação diagnóstica, já que se trata de um feedback? Não. Foi boa essa interação. Vou te dizer a diferença. A avaliação diagnóstica, ela é uma avaliação formativa. Por quê? Porque você vai fazer um diagnóstico dos seus alunos naquele momento. Mas o correto de uma avaliação diagnóstica é que ela seja feita na entrada e na saída, né? Então, eu faço uma avaliação diagnóstica para poder ter noção de qual é o nível de aprendizagem dos meus alunos, e no final do ano letivo, ou no final daquele semestre, eu faço uma nova avaliação para verificar a evolução dele. Essa avaliação formativa, ela se enquadra de uma maneira mais ampla. Por quê? Porque essa avaliação formativa, ela não é apenas a avaliação escrita,
É justamente a avaliação que você me falou lá no começo, onde o professor avalia a evolução do aluno, o desenvolvimento dele, é um conjunto como um todo. E, querendo ou não, a avaliação diagnóstica é uma avaliação feita em papel, né? Para que você faça o diagnóstico do que realmente aquele aluno consegue aprender, ou qual é o nível em que ele está. Então, seria mais essa diferença. Então, a formativa, eu não posso classificá-la como uma diagnóstico. Por quê? Porque ela não é só isso, né? Agora, se eu digo que a avaliação diagnóstica é formativa, aí tá certo. Tá certo? Deu para entender? Certo. Sim. Beleza? Segundo chegou aí. Segundo slide chegou aí. Não. Oh, meu Deus. Como eu sofro. Vamos lá, a gente é brasileiro. Apareceu? Não. Que ótimo. Agora. Ainda não. Agora foi. Apareceu, sim. Ai, my God. Vamos ver por quanto tempo ele fica aí. Olha só. Na segunda questão diz assim: avaliar pode ter um caráter seletivo, buscando apenas determinar se o aluno aprendeu ou não. Assim, a questão principal da aprendizagem centra-se no fato do estudante ser capaz de reproduzir fidedignamente o conteúdo apresentado pelo professor. Veja, quando a gente fala nessa forma de avaliar com esse caráter seletivo, é justamente aquela avaliação classificatória que separa o aluno que sabe do aluno que não sabe. Simplesmente assim. Independente de observar todo o contexto que pode representar ou pode dizer por que, que aquele aluno não aprendeu. Se ele não aprendeu, houve alguma coisa dentro desse contexto que fez com que ele não aprendesse. Mas aí eu falo de uma avaliação seletiva que eu estou olhando somente a nota. O aluno tem nota e o aluno não tem. Não quero saber quais são os porquês que ele não aprendeu, né? Outra questão também que precisa ser muito desmistificada, né, que é o professor que exige que o aluno reproduza fidedignamente o que o professor ensinou. Né? Então, a gente sabe que a forma de aprendizagem tem muitas vertentes. Cada pessoa aprende de uma forma diferente. Né? Então, a minha obrigação enquanto professor é te mostrar os vários caminhos que vocês têm disponíveis. Né? E aí você vai ver qual é o caminho que para você é mais fácil para você aprender. Né? Eu não posso, enquanto professor, dizer, olha, você tem que ir por aqui. Porque muitas vezes o aluno chega em casa, o pai vai ajudar esse aluno a fazer a atividade, né? O pai vai ensinar da maneira que ele aprendeu, da maneira que ele sabe, e aí muitas vezes o aluno diz, não, pai, isso está errado. Não foi assim que a minha professora me ensinou. Né? Então, o professor ele precisa dizer, olha, esse aqui é um caminho, mas existem vários outros que também vão fazer com que você aprenda, porque aí você abre o leque de opções, né? O que o pai dele está ensinando não está errado, só é de uma forma diferente. Muitas vezes pode ser até mais fácil a forma como o pai está ensinando do que a maneira como a professora ensina na sala, né? Então, você mostrar a esse aluno que não existe apenas uma forma, né? E também você não ficar cobrando que ele faça do jeito que você ensinou. Não. O que importa é que o aluno aprenda. Se eu estou ensinando ele a somar de um jeito e o pai dele tem uma maneira muito mais fácil de explicar e o aluno consegue somar, é isso o meu objetivo. Meu objetivo não é fazer com que ele some, seja pelo meu método, seja pelo método que o pai dele sabe. O que me importa é que ele saiba fazer. Beleza? Ainda nessa perspectiva, indique as acepções que são verdadeiras ou as falsas, quando eu me refiro a uma avaliação tradicional
ou a classificatória. Então, veja que aqui a gente vai falar sobre o formato tradicional, certo? Na primeira frase diz assim, se ser um exercício do poder docente, né? Essa avaliação é um exercício do poder docente por muitos fatores, mas entre eles podemos citar que o professor é o detentor do conhecimento. Logo, reproduzir o seu saber é algo correto e natural. Então, se eu me refiro a uma avaliação tradicionalista, esse é o principal conceito. O professor é quem sabe, o professor é quem tem o conhecimento, né? E o aluno, ele é passivo, ele está ali apenas para receber. O professor despeja e o aluno recebe, porque quem sabe é o professor. Então, isso aí é uma vertente extremamente tradicionalista. Isso também, além de ser tradicionalista, é extremamente prejudicial ao aluno, né? Que não aceita uma opinião do aluno, e sim que o aluno fique só passivo, aceitando que o professor está passando para ele, né? Exatamente. Eu não lembro se foi com vocês ou se foi com outra turma que eu conversei, acho que foi com outra turma, que eu conversei com os alunos e eu disse o seguinte, olha, quando você for para uma sala de aula, quando você fizer o seu planejamento, todas as atividades que você for desenvolver naquela sala, eu vou fazer 5 operações. Então, você, enquanto professor, precisa saber resolver aquelas 5 operações que você está levando, né? Porque muitas vezes a gente sabe que tem professor que é muito levado, diz assim, olha, faça aí do primeiro ao quinto na página 10, mas nem você sabe o que é que tem na página 10, né? E aí o aluno pode lhe fazer um questionamento e você ficar numa saia justa, porque nem você sabe o que era que tinha ali. Então, você precisa ter muita responsabilidade, porque esse aluno passivo, hoje em dia, não existe mais, né? De aceitar tudo que você quiser colocar goela abaixo do menino. Mas era dessa forma que acontecia anteriormente. Os meninos ficavam lá quietos, que é outra característica, né, dessa questão tradicionalista, que é a questão do comportamento, né? Que era o aluno que tinha que ficar quieto, era o aluno que tinha que ficar calado, né? Então, se ele era mais agitado e falava e brigava, então ele era classificado como um aluno indisciplinado, ele ia para a direção da escola e era aquela coisa toda. E antigamente, o professor ele tinha uma moral muito grande, né? Que infelizmente naquela época a gente tinha moral demais, hoje em dia a gente não tem moral de jeito nenhum, né? Um meio termo ali seria melhor. Onde o aluno estava sempre errado, mesmo que ele tivesse certo. Então, se aconteceu alguma coisa dentro da escola e chegava um recado na casa daquele aluno, ele já levava uma pisa ali naquele momento, sem que o pai procurasse saber o que aconteceu, né? Então, se o professor disse, está dito. Se o professor disse que você fez, então você fez, né? Então, existia naquela época uma moral muito grande, né? Então, isso acabava fazendo com que alguns professores abusassem desse poder com relação a essas crianças, infelizmente. O aprendizado fortemente atrelado à questão do comportamento. Logo, os alunos que apresentam um bom comportamento, o que significava uma postura passiva e submissa, via de regra, são alunos que obtêm rendimentos satisfatórios. Então, esse modelo extremamente tradicionalista é o modelo onde o aluno precisa ficar obediente, quieto, né? Ter a submissão, entender quem manda e quem obedece. O professor manda e o aluno obedece. Então, ele não ia expressar nenhum tipo de opinião contrária ao que o professor estava dizendo. E todo o contexto favorecia, né? Então, se ele chegava em casa com a reclamação do pai, ele já levava uns tabefes lá de imediato, né? Porque, não, se o professor mandou dizer, você deve ter feito alguma coisa errada, né? Não se dava ao aluno esse critério de dúvida. O que aconteceu? O que foi que houve? Me diga o que foi que aconteceu, que amanhã eu vou na escola e vou ouvir o que a professora vai dizer. Não existia esse tipo de diálogo. Infelizmente, hoje a gente tem uma inversão de valores. Nada ao extremo é favorável. Então, naquela época, o professor ele tinha um poder muito grande e muitas vezes ele abusava desse poder. Hoje em dia, a gente não tem poder nenhum.
Se o aluno chega em casa dizendo, muitas vezes, o que a gente nem fez, muitas vezes a gente não é nem questionado. Professor, olha, o menino chegou em casa dizendo que o que foi que houve? Não. No dia seguinte já chega a mãe, pai, polícia, delegado, todo mundo, né? Então, são dois extremos muito grandes, e isso é muito perigoso, né? Porque naquela época se tinha um excesso muito grande com relação a esse autoritarismo do professor, e hoje em dia a gente precisa ter aí muito jogo de cintura, né? Por quê? Porque os alunos, eles estão como protagonistas da história. Muitas vezes, na casa dele, ele tem mais autoridade do que os próprios pais, né? Então, a gente tem alunos que não recebem não como resposta na sua casa. Então, quem é você dentro da escola para dizer um não àquele menino? Alunos e filhos que batem nos pais quando são contrariados. Então, se ele bate nos pais, por que não ele não vai bater no professor? Certo? Então, são muitas questões que a gente observa que hoje há um desnivelamento muito complexo. Acontece para auxiliar o professor ao ensinar melhor e o aprender mais, porque é uma concepção formativa. Então, essa daqui não tem nada a ver com uma avaliação tradicionalista e classificatória. Então, para essa nossa segunda questão, seria a letra C, né? As duas primeiras sendo verdadeiras e a última sendo falsa. Terceiro chegou aí? A senhora, como gestora de uma instituição escolar, não é isso? Isso. Você ainda vivencia, já que a senhora tem mais contato com o corpo docente no geral, vivencia ainda professores ainda com essa prática pedagógica tradicionalista? Infelizmente, sim. São os professores mais antigos. Toda instituição tem grupo de professores que estão aí há 30, 40 anos no mercado de trabalho, que não se aposentam, porque quando ele se aposenta, ele perde muito financeiramente, né? E esse tipo de profissional, ele tem o seu valor, óbvio, a experiência de vida desse profissional faz muita diferença. Mas a gente tem muita dificuldade, porque esse tipo de profissional, ele não está disposto, a palavra seria essa, porque essas mudanças exigem de você disposição, exigem de você uma desconstrução. Então, esses profissionais, eles cresceram dentro de um método tradicionalista, eles estudaram a educação dentro de um método tradicionalista. Então, eles reproduzem esse método como sendo um método correto e natural, porque ele foi criado dentro desse método. Então, esse professor, você precisa ter muito jogo de cintura para mostrar a ele que hoje em dia as coisas mudaram, né? Que ele precisa se atualizar em relação a inúmeras coisas, né? Então, existe sim, existe bastante ainda esse profissional no mercado, que são justamente esses profissionais que estão próximos aí, ou então já passando da idade de se aposentar, né? Aí não se aposenta porque existe uma perca salarial muito significativa, né? Porque ao longo dos anos, pelo tempo de dedicação, você vai ganhando gratificações, e todas essas gratificações, todos os cursos que você fez ao longo da sua vida profissional, quando você vai se aposentar, você perde tudo isso, entendeu? Então, aí tem profissionais que têm uma perca de, no mínimo, aí 60% do seu valor de salário. Então, assim, é uma queda muito grande. Então, os profissionais permanecem aí na ativa ainda, complicando bastante esse meio aí. Temos sim. Infelizmente. Isso, temos sim. Né? E aí a gente vai levando como dá para ser, mas Eu temos tenho bastante. como experiência própria que eu estudava no ensino fundamental 2, numa escola da rede estadual, e eu tinha uma professora de matemática e outra que ensinava era as matérias de geografia e história, e elas chegavam na sala e faziam o quê? Simplesmente sentavam e passavam, bota na página tal e vocês se virem. E meta brasa. É. E aí, E, diga, e isso prejudica não em si a profissional, né? E em si todo o corpo
de discente, né, que não tem toda a formação adequada. E quando a pessoa avança para outro nível, aí a nova professora vai perguntar: e aí, o que vocês aprenderam o ano passado? Aí a pessoa Nada, fica, né? nada. É bem isso, é bem dessa forma mesmo. E outra questão também que é extremamente prejudicial é justamente essa responsabilização do aluno. Então, assim, o professor, ele age dessa forma e para ele não está errado, porque foi dessa forma que ele aprendeu enquanto ele era aluno. Então, isso para ele é normal. Esse é o perigo, né? Porque ele não faz, não é porque ele seja preguiçoso ou porque não queira trabalhar e tal. Não, ele tá, para ele, na concepção dele, ele está fazendo o trabalho dele, ok. Por quê? Porque foi desse jeito que ele viu, foi desse jeito que ele aprendeu. Então, você desconstruir essa questão é muito complexa, né? E não são todos os profissionais que estão dispostos. Porque você tem que estar disposto a ouvir, tem que estar disposto a querer mudar, né? Então, é muito complicado essa questão, né? E aí ele realmente, ele chega, ele vai botar uma atividade gigantesca para você. Muitas vezes, boa parte daquela atividade que ele mandou você fazer, ele mesmo não sabe fazer, né? Aí você vê que esse mesmo profissional, ele não corrige as atividades que ele faz. Na próxima aula, ele já chega e manda você fazer novas atividades. Então, fica uma atividade repetitiva. Você não vai aprender, porque não tem ninguém ensinando, porque você só consegue aprender se alguém lhe ensinar, né? Se o professor não lhe ensina, é impossível que você aprenda, né? Então, existe sim esse ciclo ainda bem presente, infelizmente, né? Então, a nossa esperança é justamente essa massa, que são vocês que estão saindo, que estão frescos, saindo de um curso de graduação, vendo a formatação correta de se trabalhar a educação, né? Por que que existe tanto atrito quando vocês chegam nas escolas, né? Por quê? Porque você vem com uma dinâmica de trabalho totalmente diferente do que estava sendo desenvolvida muitas vezes por um professor super antigo, né? E esse profissional, ele tem uma carga de poder, né? Porque, eu sou professora dessa escola há 15 anos, há 20 anos, né? Então, como é que essa pessoa chega e quer fazer diferente, quer mudar tudo? Né? Então, são vários embates aí que acontecem ao longo da vida profissional. Mas é assim mesmo que funciona. A gente só vai conseguir aí dar uma melhorada trabalhando e batendo de frente mesmo, tentando ajudar esses profissionais que estiverem dispostos a aprender. A prova, tradicionalmente, foi e ainda é usada como instrumento de poder para classificar o aluno. Esse modo caracteriza o processo real de aprendizagem e também esse valioso instrumento de avaliação. As sentenças a seguir considere aquelas que traduzem a prova como prática coercitiva, autoritária e classificatória. Assinale a alternativa correta. Essa terceira questão, esse link, esse viés que Daniel trouxe. Porque esse professor que chega, que senta e que passa as atividades todas que tem lá na página do livro, a grande maioria das vezes esse professor vai usar essa avaliação, essa prova, como um instrumento autoritário. Muitas vezes ele diz assim, por quê? Dentro dessa sala de aula, que esses meninos estão aí fazendo todos os quesitos que tem na página 50, sem ter o menor sentido para isso, o que é que vai acontecer? Esses meninos vão começar, esses meninos vão brigar, eles vão dar muito trabalho, porque eles não veem sentido nenhum em ficar fazendo essa reprodução, né? Então, o que é que acontece? Esse professor se irrita e começa a ameaçar esses alunos. Não, no dia da prova vocês me pagam. Tem nada não. A prova vem aí, né? Tem muito essa frase. E você acaba, como eu disse lá desde o começo, colocando uma pressão psicológica muito grande nesse nome prova, nesse nome avaliação. Porque quando você diz isso, você não está se direcionando só aos alunos que estão fazendo barulho ou que estão fazendo bagunça, você está se direcionando a todo mundo, né? Porque esse professor ele não vai fazer dois tipos de prova, ele vai fazer um tipo de prova só.
Então, você acaba, querendo ou não, prejudicando os alunos que estavam padernando e também os alunos que são quietinhos, que estavam querendo aprender e que não aprenderam porque o professor não ensinou, né? Então, são N situações aí que a gente observa. Então, essa avaliação utilizada como maneira de coagir os alunos a permanecerem comportados, a permanecerem em silêncio, né? Que vai classificar, tem professor que faz esse tipo de avaliação e quando vai fazer a correção, né, ele tem prazer em dizer as notas, em humilhar os alunos por conta da nota que tirou. Eu já tive uma professora dessa forma, a professora de matemática. Ela ria na cara da gente quando ela ia dizer as nossas notas. Então, são questões que ficam gravadas na mente, né? Então, ela tinha prazer, ela ria da cara da gente, das notas que a gente havia tirado. E a gente não tinha possibilidade de tirar nota melhor do que isso, porque ela não dava aula, como era que a gente ia aprender, né? Mas são profissionais que temos aí ainda, infelizmente, no mercado. Primeira sentença, fazendo relação a esse tipo de prova, certo? Autoritária, classificatória. Essa prova é anunciada para a turma com um tom de ameaça e de vingança. Eu acabei de fazer, né? Não tem nada, não. O dia da prova vem aí. No dia da prova vocês me pagam, né? Então o aluno já sabe que aquele dia vai ser o dia do professor tirar a forra, né? Então ele já vai com medo. Muitos deles dizem, não vou conseguir nem fazer isso aqui. O professor já vai botar um nível difícil demais que a gente não tem condições. Na segunda, ameaça para o aluno e para o controle do seu comportamento, né? Então, ela também está correta dentro dessa questão, onde você ameaça o aluno, se ele não se comportar, se ele não ficar quieto, essa avaliação vai ser realizada, às vezes você bota um exercício surpresa, olha para isso, valendo não sei quantos pontos, valendo nota, né? Após a sua execução, discute-se com os alunos cada uma das questões a fim de tirar a dúvida. Será que essa daí seria um estilo de avaliação autoritária? De forma nenhuma. Essa daí seria a formativa, né? Onde a gente realiza essas questões de acordo com o nível de aprendizagem desses alunos. Quando essa avaliação é realizada, você volta para dar um feedback a esses alunos, explicar cada uma das questões para que o aluno tenha a oportunidade de ver onde ele errou, por que ele errou, né? E a partir daí ele aprende, poxa, eu errei porque eu fiz esse jogo de sinal errado. Nossa, eu errei porque eu coloquei esse sinal aqui, não era para ter colocado. Né? Então, a partir do momento que você volta, que você explica, que você debate com seus alunos, ele tem a oportunidade de ver onde foi que ele errou, o que ele fez de errado, tá? Responsabiliza o aluno por seu desempenho, não cabendo ao professor tomar uma atitude diante dos baixos rendimentos. Isso também é totalmente dentro dos padrões tradicionalistas. Se o aluno não aprendeu, ele não aprendeu porque ele não estudou, porque ele não se dedicou, porque ele e porque ele. Então, toda a responsabilidade é jogada em cima do aluno. Então, se eu, enquanto professor, não tenho culpa alguma, então eu não preciso mudar a minha forma, nem mudar a minha prática, porque eu estou fazendo tudo certo. É porque esses meninos de hoje em dia não querem nada com a vida, não. Ser menino sempre lança para o outro a responsabilidade. A culpa é dele, não é minha. Né? É usada como instrumento que, após analisar seus resultados, oportuniza melhorias na prática pedagógica. Essa também é formativa, ela não se encaixa na questão tradicional. Né? Então, quando você trabalha esse instrumento, ele serve para que você faça uma análise dos resultados dos seus alunos, né? Possa discutir com ele o que houve para que ele não consiga atingir os resultados que você espera, e aí você senta e vê, peraí, o que é que eu estou fazendo, o que é que está acontecendo que a gente não está conseguindo chegar até esses alunos, não está conseguindo fazer com que esses alunos realmente entendam o que está sendo trabalhado, o que está sendo desenvolvido, tá? Então, seria basicamente essa questão, ok?
Voltamos aí, o slide saiu direitinho. Sim. Beleza, pronto, olha, tá vendo? Tá certo. Aos trancos e barrancos a gente vai conseguindo. Então, a gente tem aí a oportunidade de ver, né, o quanto esse tipo de avaliação tradicionalista era muito prejudicial, tanto ao profissional da educação, que fica muito bitolado naquele trabalho, né, e assim, é um profissional que estava dentro da sua redoma, que fazia tudo do mesmo jeito. Ó, vocês já ouviram falar do professor e o seu livrinho amarelo, né? O seu livrinho amarelo, que são aqueles professores que tinham um caderninho, que lá naquele caderninho estava a vida daquele professor, ou seja, as atividades que ele ia passar, as avaliações que ele ia realizar, todo ano do mesmo jeito. O mesmo planejamento, as mesmas atividades, as mesmas explicações, independente de quem era o público-alvo. Podia ser um menino que tivesse um rendimento bom, podia ser um menino que tivesse um rendimento ruim. Isso não era interessante para o professor. Ele estava ali fazendo única e exclusivamente a parte dele, o trabalho dele naquele espaço. Então, você não analisava, por exemplo, o nível dos seus alunos, qual é a aprendizagem desses alunos. Porque hoje em dia, quando você chega, você passa um mês, basicamente, de 15 dias a um mês, conhecendo a sua turma, identificando quais são os níveis que esses alunos têm, para que a partir daí você sente, faça o seu planejamento voltado para quem? Voltado para os seus alunos, voltado para que os seus alunos aprendam, é esse o foco. Né? Antigamente não era. Antigamente eu tinha o planejamento pronto, eu tinha minhas aulas prontas, eu tinha a atividade pronta. E aí, todos os anos, você reproduzia a mesma coisa, reproduzia a mesma coisa. Então, por isso que eles falam do livrinho amarelo, que é justamente um livro que ficaria antigo, ficaria velho, e todos os anos você usava do mesmo jeito, né? Então, é justamente essa questão, essa diferenciação, né? De como se trabalha hoje, do que é cobrado hoje, né? E a forma como nós evoluímos. Né? Então, a gente teve a oportunidade de ver que existe uma dificuldade muito grande de aceitação desses profissionais tradicionalistas que ainda estão no nosso mercado de trabalho por questões financeiras, né, que é outra questão também muito complexa. Né? O aluno, o professor, ele está inserido no ambiente de trabalho não porque ele ama a educação, mas sim porque ele precisa do salário dele. Se ele se aposentar, ele vai perder muito falando financeiramente. Então, ele continua na sala de aula, não é porque ele goste de estar na sala de aula, nem porque ele queira dar aulas, e sim pela questão financeira. Então, isso faz com que esse professor ainda esteja mais cansado ainda, mais indisposto ainda. A disposição que eu digo é disposto a absorver coisas novas, a aprender coisas novas. Vou colocar para vocês aqui um exemplo que a gente está vivendo agora, que são as aulas remotas, né? Que são essa formatação, né? Dessas aulas remotas agora. Quem tem, ou os mais jovens, vamos dizer assim, tem suas dificuldades. A gente está vendo aqui a agonia, foi para a gente colocar o slide. Acontece. Mas você imagina um professor que tem aí seus 20, 25 anos de sala de aula. Tem professor que não sabe nem usar o telefone direito. E agora ele está tendo que gravar aula, ele está tendo que fazer todas essas movimentações online, né? Fazendo todo esse contexto de aulas remotas para esses alunos. Aí por aí você já pensa a grande dor de cabeça que o gestor da escola ou os profissionais que trabalham com a dificuldade que tem de fazer esses professores tradicionais fazerem um trabalho o mínimo possível para que a gente consiga essas aulas remotas, né? Então, isso aí é um exemplo claro e real dessa dificuldade. E eles estão aí no mercado, e a gente precisa ajudar esse pessoal a trabalhar
porque, querendo ou não, os mais prejudicados são esses alunos, né? Então, o professor precisa dar um suporte a esses alunos, precisa fazer, precisa aprender, né? Então, tem muitos que têm disposição, que querem aprender, e tem muitos que não querem, viu? Não querem, ficam zangados, ficam aborrecidos. E aí, o que é que você vai fazer? Né? Como você pode tentar amenizar essa questão? Né? Então, tem que ter muito jogo de cintura. Quando você trabalha na área da educação, você precisa ter muito o dom da fala, tá? De ser articulado, de chegar de mansinho, conversar com o professor, mostrar a ele que aquela evolução é necessária para ele enquanto profissional, sabe? Você precisa fazer com que ele entenda que essa evolução, que essa mudança é necessária, né? Para que ele possa tentar fazer alguma coisa diferente. Eu queria tentar Trabalhar passar. com educação não é nada fácil, é muito complexo. Não, não é. Por isso que nós temos aí vários profissionais no mercado, mas ficar mesmo com a educação, você tem que ter vocação para a educação. Se Isso. não querendo, você não fica, porque é muita pressão. Veja, é muita responsabilidade que você tem nas suas costas. Hoje em dia a gente tem todo esse contexto aí do aluno, que tem toda a estrutura e que a gente não tem estrutura nenhuma, né? Tudo vai contra, né, o professor. E aí, no caso, você precisa ter muito amor por aquilo que você está fazendo, porque você, no meio de tantas adversidades, no meio de tantas dificuldades, você consegue dar uma aula show de bola, levando materiais reciclados, porque na escola você não tem determinados materiais, você consegue tirar seus alunos da sala, levar eles para o pátio e dar uma aula de ciências muito bacana com aquilo que você tem à sua mão. Então, assim, para isso, você precisa gostar daquilo que você faz, porque senão você não vai ter nem criatividade para isso. Porque tudo isso dá muito trabalho. Você tirar esses alunos da sala, você fazer essa aula diferente, então, assim, você precisa amar aquilo que você está fazendo. Ah, professora, mas aí eu preciso do dinheiro e eu vou trabalhar. Vai não, você não aguenta. Porque, em primeiro lugar, você não vai ganhar muito dinheiro, né? Então, o mesmo dinheiro que você vai ganhar dando aula, você poderia ganhar sendo recepcionista de uma loja, vamos dizer assim. E lá você não vai ter a dor de cabeça, vamos dizer assim, que você teria numa sala de aula. Então, não é dor de cabeça para mim, porque eu amo o que eu estou fazendo. Não ficaria à vontade como a recepcionista da loja, porque eu gosto de dar aulas, eu gosto de estar com meus alunos, é diferente. Né? Então, por isso que eu digo, ou você fica por vocação, porque por outros motivos você não ficaria. Né? Porque você ganha muito dinheiro. Não, você não ganha muito dinheiro. Você ganha Isso. dentro do padrão. Então, se você não se sente bem fazendo isso, se você não está feliz fazendo isso, você corre. Você corre porque realmente não é É porque atrativo. além de prejudicar a si mesmo, está prejudicando a todos que está ensinando, né? Você está prejudicando um grande grupo de pessoas, né? Com determinadas atitudes e ações suas enquanto profissionais. Eu vou tentar passar um vídeo É, aqui. o professor, na minha concepção, o professor deve ser revolucionário, revolucionar-se a si mesmo. Como diria diz Paulo Freire, que a educação não deve ser bancária, que o professor deve estar é, constantemente em diálogo com o aluno, né? Construindo conhecimento em conjunto e não só depositando o conhecimento de forma mecânica e aquele aluno tem que seguir daquele jeito que o professor dizer e colocar o que é aquilo que o professor disse na prova tem que ser daquele jeito, não pode mudar nenhuma vírgula, né? E também eu acho bastante pertinente aqui como minha experiência de vida que eu tive, com relação que já estamos falando de avaliação, que eu gostaria de questionar a senhora, se a senhora sabe se aqui no Brasil existe, já que os alunos são constantemente avaliados, né? Se existe também a avaliação dos professores por parte. Será que esses professores estão se adequando à nova realidade? Ou o que acontece? Eu queria saber se existe uma avaliação por parte
da prática pedagógica desses professores. O que acontece com eles? Vamos lá. Porque, Ah, sabe por que eu fiz esse questionamento? Porque, eu não sei se a senhora sabe, mas eu fiz intercâmbio no Chile, e lá a pessoa que eu morei na casa, né, que eu chamo ela de mãe, ela era também pedagoga, só que a pedagoga aposentada. E eu conversando com ela sobre a pedagogia lá no Chile, e ela disse que os professores também tinham um momento de avaliação da prática pedagógica. Então, em determinado momento do ano, chegava pessoas como se fosse do Ministério da Educação do país e monitorava a prática pedagógica do professor, se estava condizente com a realidade. Se não estivesse, aquele professor estaria demitido, mesmo se ele fosse concursado enfim. entendi. Porque eu acredito que aqui no Brasil existe mais o controle pelo lado privado, né? Instituições privadas. Se o professor não se adequa àquela realidade, o diretor da instituição tem livre arbítrio para colocar ele para fora. Já no lado das instituições públicas, acredito que seria mais difícil. Então, esse é o meu questionamento. Vamos a ele. Adorei. Olha, infelizmente, nós não temos. Nós não temos nenhum tipo de avaliação com relação ao rendimento desse profissional. Como é que é feito sutilmente esse tipo de cobrança? Através dessas avaliações externas, né? Por quê? Porque, querendo ou não, vamos dizer que a gente fez ali na escola Severina, né? E ali foi feito, quando são feitas essas avaliações externas, eles mandam resultados individuais por turma, por escola, por município, e assim vai crescendo. Então, querendo ou não, a direção da escola, a equipe pedagógica da escola tem como saber qual é o rendimento da sala de Vera, qual é o rendimento da sala de Daniel. Vamos dizer que Vera e Daniel trabalhem com segundos anos, né? E aí, através do resultado na avaliação externa, eu consigo medir como é que está fluindo o trabalho na sala de Daniel, como é que está fluindo o trabalho na sala de Vera. Então, existe aí uma intervenção pedagógica onde as pessoas sentam com esses professores, vamos dizer que o resultado da sala de Daniel não tenha sido tão satisfatório. Então, a equipe pedagógica senta com o Daniel, Daniel, não está fluindo, vamos ver o que é que a gente consegue fazer e tal. Então, isso é uma questão muito sutil. Teve uma época, eu acho que há 1 ano atrás, ou 2 anos atrás, tinha um projeto na Câmara dos Deputados com relação a isso, que queria tornar oficial, né, como se fosse uma reciclagem mesmo, para que você pudesse avaliar o profissional da educação, verificar se ele estava dentro da linha do que é pedido para os dias atuais, né? Se por acaso esse professor ele não passasse nessa avaliação, ele não tivesse um bom resultado nessa avaliação, ele passaria por alguns cursos e algumas situações para tentar sanar essas dificuldades e ele seria reavaliado. Se numa segunda reavaliação ele também não conseguisse um bom resultado, ele seria demitido, independente dele ser funcionário efetivo ou não. Eu achei o máximo. Por quê? Porque dessa forma você iria obrigar os professores a pelo menos se esforçar, porque aí você lembra que a gente falou sobre aquela galera tradicional que está lá há 1.500 anos na escola, que não se aposenta porque perde muito financeiramente falando, e aí esses professores, eles não estão dispostos, porque isso vai dar trabalho, ele vai precisar parar, ele vai precisar estudar, ele vai precisar ver como é que funciona essa questão, né? E aí muitos deles realmente não estão dispostos. E não acontece nada com eles. Não acontece nada com eles, né? A única coisa que se pode fazer enquanto instituição é ter jogo de cintura, chegar, conversar. Ô, Daniel, vamos ver se a gente consegue melhorar, vamos ver se a gente consegue fazer isso aqui de forma diferente. Mas se Daniel bateu o pé e disse assim, eu não vou fazer, eu não quero fazer, não acontece nada com o Daniel, não vai ter nada com ele não vai ter nenhum tipo de problema. E o salário dele vai continuar chegando no final do mês.
e ele vai continuar acabando com a vida desses meninos. Então, infelizmente, aqui no nosso país não existe. Veja que ainda continua, querendo ou não, um resquício dessa avaliação tradicionalista, onde você coloca toda a responsabilidade em cima do aluno. Porque o correto também era começar de cima, era você observar como é que esse professor está trabalhando, porque quando ele era aluno, quando ele se formou, trabalhava-se a educação de uma forma diferente. Hoje em dia a gente trabalha a questão de uma matemática contextualizada e é todo um processo, e ele não aprendeu dessa forma. E ele tem que estar disposto a querer mudar a sua prática pedagógica, e muitos deles não estão. E como não acontece nada com ele mesmo, ou ele fazendo a prática correta, ou ele fazendo uma prática errada, ele continua recebendo o salário dele, muitos deles não estão dispostos. A palavra é essa, né? Então, muitos países evoluídos, eles trabalham a educação dessa forma. O professor, ele é avaliado, existe aí uma disponibilização de atividades e de oportunidades para que esse professor se enquadre dentro do mercado de trabalho atual, mas existe aí uma cobrança, né? E quando você tem aí o perigo de perder o seu emprego, aí você vai correr atrás, amigo, né? Mas infelizmente aqui no nosso país a gente não tem. Houve essa cogitação, eu lembro que passou ainda no Jornal Nacional e tal, essa questão. Menino, foi uma confusão dos sindicatos, de determinados grupos educacionais com relação a isso, e não sei o quê, e acabou abafando o negócio, e não se foi feito nada, não se resolveu nada, e continua tudo do mesmo jeito. Por isso que a gente peca muito em relação à educação. Outra coisa, extremamente prejudicial, cidade pequena, né? Contrata professor, né, que nosso foco é professor, contrata professor por apadrinhamento político e não por qualidade. Então, a gente sabe que tem aí Luana e Letícia, que são profissionais extremamente diferentes. Letícia é uma profissional top, ela consegue fazer e tal, não sei o quê. Luana não é tão. Mas aí Luana é do partido do prefeito e Letícia não é. Então, Letícia perde o emprego, mesmo sendo uma profissional muito melhor do que Luana. Luana entra e Letícia roda. Por quê? Porque ela não é do grupo do prefeito, etc. Então, educação é vista de uma maneira muito errada, né? Por quê? O profissional que entra na educação, ele precisa ser medido pelo potencial dele, não pela pessoa a quem ele vota. Mas não funciona desse jeito. Então, você observa que a educação é moldada e mexida em muitas situações, né? Então, isso prejudica. Isso prejudica. E prejudica quem? Prejudica os alunos. Prejudica a aprendizagem. Entendeu? Então, são muitas vertentes, muitas questões que a gente tem para discutir, para olhar como é que funciona a nossa volta. Ok, queridos? Isso é muito triste, né? Eu mesmo conheci uma pessoa que morava aqui perto de casa e que ensinava em uma escola pública da zona rural e essa pessoa nem sequer tinha nenhuma formação superior, apenas o do nível médio, nem era do magistério e lecionava na educação infantil, né? E sendo que a legislação estabelece que para atuar em qualquer nível de educação deve-se ter formação superior, né? Mas só que por esse lado político há sempre os arranjadinhos, né? Isso. Ela só iria perder o emprego dela se alguém fizesse uma denúncia ao Ministério Público, aí eles iam vir, não sei o quê. Quando eles viessem chegar e resolver alguma coisa, não ia ter mais graça. Né? E justamente esses arrumadinhos brasileiros que acabam prejudicando. Entendeu? Essa questão política de cidade pequena é um desastre. Você observa, por exemplo, a questão do Estado, que trabalha com o público, né, contrato, etc. Como é que é feito um contrato no Estado? O contrato no Estado, ele é feito por currículo, né? Então, você entra no site do Estado, você coloca lá todo o sua questão profissional, todos os cursos que você tem e toda a experiência que você tem. Então, vamos dizer que eu já trabalhei 5 anos em tal lugar, então eu vou lá e peço uma carta de referência contando que eu trabalhei 5 anos em tal lugar. Lá no Estado, você observa também
que o que mais pesa é o profissional, o tempo de serviço já dentro da educação. Porque às vezes tem profissionais que têm o mesmo nível de conhecimento, assim, com relação a diploma, mas vamos dizer que eu tenha já 10 anos de sala de aula e você tenha 5. Então, é mais provável que eu entre do que você, porque eu tenho mais experiência, né? Então, assim, de certa forma, você acaba dando a oportunidade ao profissional pelo que ele tem, pelo conhecimento dele, independente de quem ele vota. Isso seria o correto, né? Que você observasse o perfil do profissional para que ele fosse inserido, né? Do mesmo jeito que você precisa observar o perfil do profissional para a educação infantil, para ensino fundamental 1, porque não é todo professor que se adapta corretamente a uma educação infantil, né? A educação infantil tem que ser um profissional adequado, que ame a educação infantil, que tenha jeito para trabalhar com a educação infantil. Então, muita gente pensa que a educação infantil é fácil, porque os meninos só vão pintar. Minha gente, eu acho que é a modalidade mais difícil de se trabalhar, porque precisa de muito cuidado, de muito jeito para trabalhar com aquelas crianças pequenas, né? Então, são muitas ideias relacionadas à educação que precisam mudar. Mais alguma contribuição? Terá o vídeo? Vou tentar ver. Deixa eu ver se ele passa. Se ele não passar aqui, depois eu mando ele para vocês. Ele é bem curtinho, mas eu achei muito interessante a forma como ele aborda a avaliação. Deixa eu ver se ele está disposto hoje, tá? Ontem ele não quicou já. Chegou um e-mail para mim da Unopad, dia 7, com relação a aqueles cursos do AVA. Uhum. Como quem fez, das pessoas que fez a matrícula antecipada. Aí, como eu sou bolsista, aí já é automático. Aí apareceu para resgatar, só que eu tentei resgatar, já 2 dias que eu tento resgatar, mas não consigo. A senhora sabe alguma coisa? Posso procurar saber. Me digam aí se o som está saindo direitinho. No meu está. Problema, Charlie Brown. Acabei de receber péssimas notícias. A professora disse que nós vamos ter uma excursão para o Museu de Arte e eu tenho que tirar A no meu trabalho. Senão, vou repetir de ano. Por que temos que sofrer toda essa pressão com relação às notas? Bom, eu acho que o propósito de ir para a escola é tirar boas notas. Aí você vai para o 2º grau, onde o propósito é estudar mais ainda para tirar boas notas e poder ir para a faculdade. E o propósito de ir para a faculdade é tirar boas notas para poder fazer pós-graduação. E o propósito disso é você estudar mais e tirar notas, ter um emprego e ser bem-sucedido, para casar e ter filhos, para poder mandá-los para a escola, para tirarem boas notas, para poderem ir para o 2º grau e tirarem boas notas na faculdade e dar emprego. Você observa que vocês conseguiram ver? Sim. Eu já fui inculcado, né? Eu já fui inculcado com essa mentalidade tradicionalista, que deve ter boas notas para ingressar em um tal nível, depois vai para a universidade e tem que ter filho. Mas não pretendo, não. Ele já está. Mentira não é. A vida projetada e ela gira em torno de tirar boas notas na avaliação, né? Então, se ele tem um projeto para fazer, se ele não tirar A nesse projeto, ele vai reprovar o ano todo. Olha só. Então, ou seja, o objetivo dele todo está resumido àquele projeto nessa viagem que ele vai fazer. Então, você observa a pressão psicológica dessa criança nesse projeto, nessa avaliação que ele precisa desenvolver, né? O ano letivo dele todo está resumido a essa nota A que ele precisa tirar ali, né? Então, veja que ele trabalha essa questão da avaliação como uma pressão. Por que a gente tem que sofrer essa pressão, né? Eu achei muito interessante, um vídeo pequeno, divertido, e que mostra o quanto prejudicial é esse tipo de roupagem na avaliação e na prova, né? E aí o colega dele veio dar aí um alento, né?
Quando ele diz que o intuito é você tirar boas notas para ir para a faculdade, tirar boas notas para fazer uma graduação e pós-graduação, e assim você vai evoluindo. Mas todas essas modalidades giram em torno de tirar boas notas. Aí já cresce com essa mentalidade, né? Então, Isso. mas será que todos querem fazer algum curso superior? Será que todos querem ter filho? Isso. Será que esse é o modelo, né? Porque aí ele já tem um modelo estereotipado, né, de vida, né? E será que esse modelo se encaixa para todo mundo? Será que é isso realmente que eu quero para a minha vida, né? É triste. É, né, amiga? Pois, meus amores, a gente já vai fechando aí 1h40, certo? A gente conversa bastante, certo? Deixa eu ver aqui. Certo. Mais alguém tem alguma contribuição? Quer falar alguma coisa?